Helena Ferrante escreveu Amiga Genial. Primeira vez que eu leio algum livro da Helena Ferrante, foi uma surpresa muito positiva, eu gostei muito. Antes de ler, eu joguei no Google quem que é Helena Ferrante. Para minha surpresa, ela é muito famosa. Surpresa porque eu conheço os autores clássicos, eu gosto de ler esse tipo de livro e não conhecia Helena Ferrante, então fiquei muito feliz de conhecer ela. Autora muito boa, tem uma linguagem madura, a história dela é boa de acompanhar. Essa Amiga Genial é uma coleção de 4 livros, esse é só o primeiro, então eu ainda tenho que ler o segundo. Sobre o livro, ele acontece na cidade de Nápoles, na Itália, primeira metade do século XX, em um bairro muito pobre de Nápoles. A história gira em torno da Lenu e a melhor amiga dela, a Lila. As duas partem de condições muito parecidas, duas famílias muito pobres, pouquíssimos recursos, as roupas elas andam aos farrapos, é um bairro violento, parecia que estava falando do Brasil. Em alguns momentos eu pensei, nossa, isso se adequa muito ao Brasil, as comunidades mais pobres aqui do país, onde os jovens têm poucas oportunidades, que é o caso dessas duas jovens. Outro ponto, apesar do livro ser uma protagonista feminina e algumas pessoas acharem que Helena Ferrante é uma leitura principalmente para mulheres, eu discordo. Depois de ter lido, tanto para homem quanto para mulher, a leitura cabe nos dois. Eu tinha perguntado ao ChatGPT isso e ele tinha me falado que é isso mesmo. Então, lendo, eu posso falar com certeza. O público, tanto masculino quanto feminino. Enfim, voltando. A Lenu é uma menina humilde, a Lila também. E qual que é o ponto? As duas vão ter uma dicotomia muito interessante. Como melhores amigas, elas vão rivalizar. A Lenu vai seguir o caminho de estudar mais, seguir a carreira acadêmica. E a Lila, embora mostre talento para a área acadêmica, ela aprende muito rápido. Parece que ela estuda pouco e já entrega muito. Tanto é que a professora delas, da educação básica, vai ficar impressionada com a Lila, mas ao longo vou dar spoiler ao longo dessa resenha, tá, pessoal? Pouco spoiler, mas eu vou dar. Então, eu não gosto de spoiler, mas vou ter que soltar um pouquinho para falar da resenha do livro. Conforme a história avança, a Lenu vai estudando, conseguindo nota boa, a Lila já vai seguir o caminho materialista. Ela vai namorar um rapaz que tem muito dinheiro, vai ficar noiva, vai passar a andar muito bem vestida, e num bairro pobre vai chamar a atenção das pessoas, ela vai ser criticada, ela vai assumir aquela pose da pessoa que foi pobre e conseguiu ascender socialmente. Então tem uma discussão da desigualdade de renda, da pobreza, dos sonhos de pessoas muito pobres que querem se tornar ricas, e dá para ver que eles são limitados a respeito de pensar como que eu vou melhorar minha condição de vida. Mas são limitados porque eles partem de um chão muito baixo, um lugar muito pobre, a escola também não é boa. Quando a protagonista, a Lenu, vai num lugar bacana para almoçar com a Lila, e a Lila já com renda, já no patamar mais elevado, as moças pobres ficam muito sem graça de sentar no lugar, elas mal comem. Então, tem essa questão da inveja por conta do extrato social, a desigualdade de renda, a pobreza que cria uma dicotomia. Então, essas duas meninas, conforme a história vai avançando, a Lila, caminho dos estudos e pobre. A Lila segue um caminho mais materialista com riqueza. E colide o tempo todo. E o livro não força essa reflexão que eu estou falando com vocês. É tudo muito sutil, é uma escrita que não quer impactar, mas impacta porque é uma história muito bem desenvolvida. Me lembrou o filme Forrest Gump, protagonizado por Tom Hanks. É um filme, filme e livro, Forrest Gump, mas vou falar do filme. O filme até ganhou Oscar, é um filme muito bom, recomendo que vocês assistam. Na minha opinião, o Forrest Gump, a história evolui de uma forma que não quer impactar quem está assistindo, mas é uma história tão bonita e tão bem feita que impacta a gente. Por exemplo, vou comparar com o livro A Culpa é das Estrelas. Quando a gente lê a sinopse, a gente já sabe que tem um evento impactante, que é a protagonista com câncer, lá na Culpa das Estrelas. Já no livro da Helena Ferrante, a história impacta, mas não tem um evento. Aquele evento vai impactar, mas como a história vai evoluindo, numa linguagem muito tranquila, então eu vejo isso como a qualidade da Helena Ferrante. A história impacta, chama a atenção, mas sem a autora forçar. Me lembrou autores como Dostoiévski,
O Dostoiévski também tem uma linguagem, acho, tranquila no livro dele, apesar de ter umas partes difíceis de entender, mas que a história impacta conforme a gente vai avançando. E eu não sinto que o escritor quer fazer que a história seja forte, mas ela se torna forte por causa do avançar, um enredo muito bem encaixado. Então a Helena Ferrante, eu gostei dela, principalmente nesse ponto, me lembrou os grandes autores, com grandes histórias. É uma história muito boa, começa das crianças pequenininhas. Esse primeiro livro, elas terminam com 16 anos, então eu imagino que ao longo dos outros 4 livros elas vão envelhecer, assim como no filme Forrest Gump, por isso que me lembrou o Forrest Gump. No filme Forrest Gump, a gente começa com o Gump criança e ele vai se tornando adulto e a gente acompanha a evolução dele. Então esse livro aqui também foi uma surpresa para mim discutir vários temas sociais, como a pobreza, desigualdade de renda, o sonho de se tornar mais rico, como que o pobre enxerga o rico e como que o rico trata os pobres. Então esse livro tem tudo isso, linguagem tranquila de acompanhar, como eu disse, a Helena Ferrante não força um enredo para causar, então gostei, recomendo a leitura. Quando eu terminar o segundo livro, eu venho aqui e também vou postar a resenha da continuação desse livro, A Amiga Genial.